Agora daremos início à mesa 6 da nossa quarta jornada de filosofia oriental, que é a mesa de filosofia e religião orientais. Apresentarão Daniel Confortin, ou Confortin, a imagem da educação budista indo-tibetana, Júlio César de Mello do Nascimento, cuja apresentação será definindo práticas, Outi Seiran, o Shushogi e a modernização do discurso zen budista no Japão moderno, e Cristina Célia Cunha Zarantonelli, o papel da síntese Raja Yoga na Sudha Dharma Mandalam, a renúncia como forma de libertação ou uma ação livre de desejos. Sem mais, eu passo a palavra para o Daniel. Bom dia, pessoal. Como eu falei antes, eu queria agradecer tanto a presença de vocês quanto o pessoal que apresentou antes. Daqui a pouco deve retornar. Tenho um colega que apresentou antes. Ele foi sensacional a mesa anterior. Não sei se eu consigo chegar nesse ponto, mas eu trouxe um relato etnográfico para apresentar para vocês. Mas eu também queria agradecer o pessoal da organização, sem tomar muito tempo, mas eu venho nos últimos 3 congressos participando e é muito bom ver pessoas que retornam praticamente a cada edição, rostos que às vezes a gente não se conhece na primeira vista, mas é sempre interessante acompanhar o desenvolvimento de um campo. No Brasil, na filosofia isso é meio raro, né? Ver o desenvolvimento de um campo em determinado local, em determinado país. Então, acompanhar o desenvolvimento da pesquisa em filosofia oriental no Brasil é muito interessante. Eu digo isso porque a minha própria formação, ela começou ali na filosofia. Eu sou formado, como a Fernanda falou, eu sou formado em design. Minha primeira formação é design. Eu sempre tive uma ligação direta com a questão das artes e especificamente da imagem, que é o tema que eu abordo nessa apresentação. Mas depois eu fui para a filosofia e da filosofia eu fui para a educação. E agora eu estou fazendo doutorado em história. Eu acho impossível a gente separar os trabalhos da biografia, né? Pelo menos eu busco desenvolver trabalhos de pesquisa que tenham alguma coerência biográfica ou tenham alguma relação direta com as coisas que eu vivenciei. Talvez isso venha de outras áreas, talvez isso venha não da filosofia, pelo menos atualmente, como ela é concebida. Ontem a gente falava um pouco sobre isso, como a ideia de filosofia de vida ela se perde, né? Ela é revisitada depois em alguns autores, né, como Pierre Hadot, por exemplo, na filosofia ocidental, mas eu acho ela muito importante. Então o que eu trago para vocês, e o que eu quero mostrar, na verdade, é um pouco disso, um pouco dessa experiência durante os períodos que eu fiquei, que eu morei na Índia ou que eu morei no Nepal, né? Dos últimos 7 anos, 3 anos e meio, quase 4 anos foram de Índia, e eu vinha indo e voltando para lá, né, em três viagens sequenciais. E nesses entremeios eu acabei fazendo um mestrado que teve como resultado essa apresentação, né, que o tema central é a imagem da educação budista indo-tibetana, mas eu hoje colocaria ele ainda mais focalizado, porque as bases teóricas, as bases filosóficas dessa pesquisa, elas estão muito focadas em uma específica forma de budismo assim, localizada na região himalaica e que tem um recorte de tempo bem definido, que é entre o século IX e o século XII, mais ou menos, né? E principalmente a escola da antiga tradição, mas também a Nyingmapa, mas também a Kagyupa, com algumas referências do monastério em que eu estudei. Então, dando um background disso tudo, essa pesquisa ela trata de um questionamento que eu tinha quando eu fui a primeira vez estudar, como era da área do design, né? Eu entrei na filosofia, depois voltar a primeira vez da Índia. Eu fui estudar escultura e pintura, né?
Eu fiquei um tempo relativamente curto, não chegou a um ano, no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, e na época eu trabalhava com escultura figurativa e eu fui estudar um pouco da função Chola nesse espaço, que acabou gerando uma outra pesquisa. E por acaso, eu acabei dando sala depois disso, estendi muito mais a minha estadia lá e fiquei estudando o tema principal que deu origem a isso, que é Tanka, são as pinturas em rolo tibetanas. Eu tive contato com Tanka antes do Brasil, mas eu não tinha esse objetivo quando viajei. Então, o meu questionamento básico era como que essas imagens, essas múltiplas imagens dentro do budismo poderiam servir como uma ferramenta para a transmissão de conceitos complexos. A gente vê isso claramente nas mandalas tibetanas, mas também nas paredes dos templos, que são, assim, existe uma profusão de imagens muito grande que são praticamente indecifráveis para uma pessoa que não conhece a linguagem daquelas imagens. Então, meu objetivo na pesquisa era fazer uma imersão etnográfica, buscando um pouco desse significado. Obviamente não é impossível você abarcar o significado completo, mas um significado bem específico de acordo com essa escola que eu mencionei. Então eu resolvi desenvolver essa pesquisa em Katmandu. A fase inicial foi uma passagem por vários sítios arqueológicos na Índia. Como meu mestrado em educação, meu foco seria o desenvolvimento da educação monástica e como que essa educação monástica ela acabaria utilizando a imagem como uma ferramenta com certa primazia, inclusive, né, tendo em vista que toda a educação monástica tibetana ela gira em torno do ritual. Então, eu me propus a fazer essa imersão etnográfica em Katmandu, depois dessa passagem de um mês e pouco principalmente por Maharashtra, assim, pelos sítios arqueológicos, mas também pelo Ladakh e estado de Uttar Pradesh, na Índia também. Fiquei um ano, então, em um monastério chamado Kanin Shedrubling, onde eu participei do dia a dia monástico, mas também acabei fazendo algumas disciplinas no instituto que alguns de vocês devem conhecer, que é o Ranjung Geshe Instituto, que é bastante famoso assim, no sentido de estudos, principalmente do budismo tibetano. Lá eu consegui, de alguma forma, ter contato, por esse um ano, que é um contato breve, com a língua tibetana clássica. E, basicamente, o meu trabalho foi uma análise hermenêutica de um texto de um filósofo chamado Rangzong Chokizampo, que ele fala sobre a observação das aparências como a divindade, como que isso se alicerça no pensamento mahayana, mas principalmente nos tantras tibetanos, né? nos tantras indianos. Ele eu vou falar um pouco mais dele depois, mas ele é um filósofo de um período de transição no Tibete, que é o período entre a antiga e a nova tradução, né? Período onde a Tisha tinha ido ao Tibete e onde você tinha vários outros praticantes, pensadores, etc., como Marpa, por exemplo. Ele travou contato com essas figuras, né? Mas ele é um pensador do mapa, então ele advogava a antiga tradução, né? Eu não vou conseguir passar, obviamente, por tudo, mas essa é a estrutura do trabalho da pesquisa. Então, eu resolvi dividir isso de maneira histórica, né? Então, o processo se dá a partir de uma análise da própria desenvolvimento da educação indiana, né? Tanto a educação budista quanto a educação védica, né? É um panorama geral, porque afinal de contas eu estava apresentando para pessoas que não tinham conhecimento nenhum na área. Isso é uma dificuldade para a pesquisa, porque a gente tem que ser, como o professor falou ontem, a gente tem que ser de alguma forma espertos nesse sentido para poder pesquisar aquilo que a gente realmente quer pesquisar. Então eu tive que fazer várias, essa dissertação ficou com 240 páginas mais ou menos. Eu acho que eu poderia, se não fosse esse o caso, de ter que apresentar numa área diferente, eu poderia ter reduzido pela metade ela indo direto ao tema. Mas eu fiz um preâmbulo, digamos, todo o processo de desenvolvimento da educação, em, claro, voo de passo indiano, e as práticas pedagógicas que se dão nesse contexto, principalmente no contexto do budismo, né? Depois eu passo para a representação da ausência, que é justamente a questão de como a imagem surge no budismo. E aí a minha co-orientadora foi uma professora aqui de São Paulo,
não sei se ela ainda tem relação com a USP, mas eu encontrei ela no Unifesp, no Encontro de Arte Oriental, a professora Sibeli Algrobandi. Então, as pesquisas dela me ajudaram bastante nesse sentido, e ela me ajudou bastante também na concepção do texto. Então, essa representação da ausência passa por um debate entre duas ideias conflitantes. Uma que é a ideia que fala sobre uma virada iconográfica no budismo, e se diz que o budismo inicialmente era anicônico, ele não representava a figura de Buda ou nenhum tipo de figura, e que isso surgiu tardiamente. E outra visão, que é a visão que a professora Sibeli, junto com o professor Huntington, defendem, de que, na verdade, isso é uma falha no processo da própria pesquisa desses historiadores, que não levam em consideração indícios arqueológicos suficientes para afirmar isso com propriedade. Então, na visão da professora Sibeli, do professor orientador dela também, o professor Huntington, isso é uma certa falácia, assim, né? Que não leva em consideração várias questões históricas e arqueológicas no contexto indiano. Depois, no capítulo 4, eu trabalho elementos específicos do tantrismo, né? Então, toda essa divisão aqui, que eu mostro para vocês, ela é uma divisão que ela vai tratar do próprio desenvolvimento desse uso da imagem no monastério tibetano. Os primeiros capítulos falam no aspecto mahayana, e a partir do quarto eu entro também de maneira, como a gente pode, né, superficial, dentro do aspecto dos tantras e como que eles se relacionam com a imagem, como que eles se relacionam, principalmente o aspecto do praticante, né, como que o praticante se transforma na imagem, como que ele transforma o ambiente ao seu redor. Nesse caso, eu queria passar para vocês uma entrevista breve com o meu professor de pintura em Dharamsala, em Karma Setil. Ele é tibetano e ele foi uma das diversas entrevistas que eu fiz nessa pesquisa etnográfica. Eu acho que a visão dele é uma visão êmica, assim, uma visão bem de pintor tibetano, de praticante. É interessante para a gente entender como que isso se dá na prática, porque a gente sempre tem que pensar que são duas esferas do uso da imagem, né? A gente vai ter uma esfera ética, uma esfera daquelas pessoas que têm conhecimento doutrinal, né? Digamos, dos teólogos, dos praticantes, dos monges, dos lamas, no caso do Tibete, mas também tem da pessoa comum, aquela pessoa que não tem treinamento monástico, que não tem ordenação, mas como ele se relaciona diretamente com essas imagens de maneira direta. E ele fala disso de uma forma tão clara que eu gostaria de seguir com ela para... Só um minuto, eu vou trocar de player aqui para pegar a legenda. Então, essa entrevista é de 2014, né? A minha pesquisa foi entre 2014 e 2015, foi em torno de 1 ano e 10 meses, eu fiquei no monastério, 1 ano e 1 mês, desculpa, 1 ano no monastério e 1 mês nessa período, né? Mas eu estudei com Karma entre 2010 e 2011. My name is Karma Sujit, and I'm 40 years old, and so I'm contemplative. Contemplative just started contemplating. In the early Asian Buddhist culture, in my knowledge, at the time of Buddha, they completely forbidden idol worship because he don't want that's the path that he has shown to be idolized, to be become personal, glorifying things, So he doesn't agree with the idol worship and creating idol and never put complete faith on the idols. So to create idol in the visual art
and idol in the Buddhist culture came much later. I think 200 years after the Buddha. And at that time, it was created the culture because to continue the culture of that particular community, and the peoples have many different ways of understanding. Some people need a visual object, visual things to understand much deeper thing, and some people doesn't need that. So to create a visual object is to educate people the deeper meaning of that knowledge, and as well as to pass on the heritage of that very particular community. So I think there are a few reasons why the visual art is important. Because as I say, the first main reason is to reach out to the people. Some people understand better with the visual art. Some people, not everybody can read and write at that time. And so visual art is important to reach out, and as well as to keep alive the one's heritage. We human beings have a different interest and different choice, and some people like to put their ideas through the visual art, and some people they put their feelings and knowledge through the words, and some people they put their knowledge and feelings and expression through the music. So this visual art is one of the human creativities that makes us distinct from other creatures, because we need a space where we can create our own self, and later it is also developed in a way that the visual art is used to purify, especially in Buddhist culture, to purify your mind, to discipline your mind. As I say, not everybody has a skill to read and write, and concentrate on that. And not everyone has a skill to meditate in a solitude place. Some people need a visual art as a medium for meditation, as a medium to concentrate on one focus, on one focus. So it's a practice that helps you to develop a better human being, and that helps you to explore the deeper meaning of that particular culture. So as you paint and as you use a lot of visual things in your work, it develops your inner knowledge. It develops, it makes you to understand what you don't understand before. So it's a medium where you practice and discipline your mind. In our culture, it's mainly based and structured by the belief of Buddhism. And what we count educated is how realized his mind is, how calm his mind is, and how good he's able to turn a negative into a positive.
how good he's able to reach out to the people through very skillfully, so the education in the term is counted by how realized your minds are and how disciplined your minds are. Então, a pergunta que eu fiz inicialmente para ele foi sobre o porquê do desenvolvimento de tantas imagens dentro do budismo tibetano. E essa foi a resposta dele. Na última parte do vídeo, eu fiz a pergunta sobre o que é uma pessoa educada para ele. Então, essa foi a última resposta que ele me deu. E eu acho que esse é o cerne do trabalho. Esse é basicamente o cerne do trabalho. Não vou passar por isso, que é a região que foi feita a pesquisa, os sítios de pesquisa, os sítios arqueológicos, na maior parte foram aqui. Na verdade, foram os templos talhados na rocha, a sequência de templos talhados na rocha, que era o foco da pesquisa da professora Sibeli, inclusive. Mas depois também o desenvolvimento posterior da iconografia tibetana foi feito na região Himalaia. Então, aqui tem algumas imagens desses templos. Esse aqui em específico é em Kanheri, que fica em Mumbai, sobre todo o processo de educação, salões inteiros esculpidos, na verdade. Eu faço uma análise, então, como eu falei antes, dessas diferentes abordagens. Eu parto a partir do autor chamado Samuel, em que ele defende essa organização bipartida, ele chama de 2 modelos de mundo. Então, depois a gente pode conversar sobre isso. Eu acabo desenvolvendo a ideia de Upaya no capítulo central, no capítulo 3, em vários aspectos. No aspecto de que tipo de pessoa a civilização budista tenta formar, então eu coloco os ideais humanos. Eu coloco em aspectos de ética e organização social, como que isso trabalha a questão da sociedade, nesse desenvolvimento histórico, principalmente durante o período Pala, é o foco aqui. E aí, propriamente sobre o método, eu tento fazer um processo de hermenêutica sobre a ideia de Upaya, ligado diretamente ao conceito de Prayamita. Então, outra parte da pesquisa foram a Janta e a Lore, eu faço uma relação com a própria questão de arquitetura, principalmente das cavernas em Ellora, falando sobre o princípio da mandala e como que isso foi desenvolvido bem mais nessa época, na época pós Gupta. E depois sobre o aspecto da imagem propriamente, como que a imagem é uma espécie de meta-prática, tanto para se criam hábitos, nas palavras do Bourdieu, e uma meta-prática em torno do uso da imagem para o leigo, para o monástico, para diferentes públicos. Eu faço um aspecto de como que ela se desenvolve, a relação do desenvolvimento dessa imagem com o Prajnaparamita, depois com a teoria dos 3 corpos, como que ela é utilizada dentro do contexto da prática individual. Isso aqui, enfim, eu havia comentado, tem uma citação do Karma, que não é desse vídeo, mas também é uma citação bem interessante, mas depois, quem tiver interesse, eu posso passar esses materiais também. E a experiência propriamente dita no monastério, como eu falei, como meu mestrado em educação, eu tinha que trabalhar os 2 temas, educação e imagem, dentro de uma cultura externa. Então, o capítulo aqui, ele realmente é o relato etnográfico da minha passagem pelo Ranjung Yeshe e pelo Kanyin Chandroglin. Então, eu falo um pouco sobre educação monástica, como corporações de anunciantes agrupadas em torno de um estudo e prática ritual, e isso desenvolvido desde os primeiros. Aí eu cito Dreyfus, que é o Sound of Two Hands Clapping. Ele fala desse processo de desenvolvimento do monasticismo tibetano. Ele fala sobre 4 camadas, 4 períodos e 4 escolas do budismo tibetano, as 4 camadas que envolvem as 3 camadas budistas das diferentes yanas, e também a Nameless Religion, a religião sem nome tibetana, os 4 períodos que vêm do período de inserção do budismo no Tibete, o período de declínio dele, o período da nova
tradução e o período período escolástico, digamos, onde a tradição já está plenamente desenvolvida e se criam parâmetros, no caso, se pode dizer inclusive dogmas, né? E aí eu acabo falando um pouco sobre o monastério no exílio, como que a dinâmica do monastério dentro do exílio para os tibetanos, né? Enfim, os monastérios tibetanos, eles tradicionalmente se dividem em dois grandes grupos, né? Um Gelupa, que ele foca muito mais na questão, focado muito mais em questão de debate, e o modelo que é um modelo Mimapa, Kagyupa e Sakyapa também, dentro das 4 escolas tibetanas, que se foca muito mais no comentário, né? Então, existem os monastérios que enfatizam o debate, os monastérios que enfatizam o processo de comentário. Esse era o monastério que eu estudei, e ele foi inviabilizado pelo terremoto, né? Eu estava lá no terremoto, eu peguei esse período, eu saí alguns meses depois do terremoto, né? E só para finalizar, então, o texto base que eu utilizei na conclusão da pesquisa foi esse que eu comentei, do Rongzong Chokizampo, estabelecendo as aparências como divindade. Eu tento colocar no capítulo final o texto dentro de um contexto histórico, que é esse contexto que eu falei do surgimento da nova tradução dentro do Tibete, que é um contexto muito fértil em questão de debate, né? Porque são diversas opiniões lá dentro que entram em confronto. Então a gente tem figuras como Rongzong, que vai influenciar decisivamente Minpan depois, e que Minpan, por sua vez, é a base das escolas de comentários de mapas, né? Na utilização da razão da Madhyamaka como base para perceber as aparências como a divindade. No entanto, Rongzong, ele defende uma visão mais tântrica, né? Ele separa os dois, não é diferente de Tsongkhapa e de Sakyapandita, por exemplo, que observam esse estabelecimento, a prática do estágio da geração da completude, principalmente a prática do estado da geração da deidade, onde o praticante se visualiza como a deidade e tudo o que ocorre ao redor dele como uma mandala em torno dessa divindade. Eles observam que essa possibilidade de visualizar as aparências como divinas, divindade, elas são o ápice da própria razão do Madhyamaka, e o Rongzong diz que isso é um passo acima, que isso é algo estritamente tântrico e que o Tantra, nesse sentido, é superior à dialética do Mahayana. Ele usa princípios da dialética do Mahayana para evidenciar a supremacia tântrica. Então, ele utiliza princípios básicos, invertidos, na verdade, né? Princípios básicos de raciocínio que no seu trabalho mais comum, ele começa por prova válida, passa por dependência, eficácia e, por fim, natureza intrínseca. Ele inverte essa ordem e desenvolve o texto dele em torno desses 4 argumentos, que depois a gente pode passar com mais tempo, né? O final dessa pesquisa, ela se dá com o processo terremoto, que eu acho que, nesse sentido, ela acabou... Isso eu apresentei no último congresso aqui, no terceiro congresso, eu apresentei um trabalho falando sobre a importância da consciência histórica na compreensão do budismo, né? E eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas eu não tinha finalizado esse texto. E foi extremamente importante porque, na verdade, a dissolução causada pelo terremoto me lembrou muito a dissolução na mandala tibetana e, em consequência, todo o processo que eu havia passado por estar dentro daquele contexto por mais de um ano, ter criado relações e aquilo tudo ter, para além dos meus planos, se desfeito de uma maneira tão abrupta, e a sorte que eu tive de estar num lugar seguro, tá? Então, durante esse processo, a gente acabou, eu passei por o processo de pós, isso foi complicado, quando eu vim apresentar aqui na terceira edição do evento, eu tinha recém-retornado e a gente estava numa espécie de estresse pós-traumático, né? Principalmente a minha namorada, que foi comigo e ficou comigo todo o tempo lá, ela teve uma crise muito complicada. E eu, quando retornei para cá, acabei descobrindo que meu pai estava com um câncer já espalhado.
e aí foi um outro terremoto, né? Então, eu acho que esse texto, ele tem um sabor especial para mim, por isso que eu, apesar de eu ser um pouco redundante, eu quis vir apresentar o resultado final dele aqui, para deixar ele um pouco marcado, porque foram muitos anos trabalhando em cima do tema e muitos acontecimentos de biografia dentro disso. Então, eu, quando estava lá, por exemplo, eu passei por um processo de eu chamei de síndrome do sobrevivente de guerra, acho que tem uma coisa parecida com isso, em que eu me sentia que eu sobrevivi, né? Então, a única coisa que conseguiu fazer com que eu mantesse minha sanidade foi, isso é incrível, porque incrível não, eu consegui de alguma forma, isso não é nem um pouco petulância, mas de alguma forma aquilo que eu passei no monastério fez sentido para mim ali, porque, por exemplo, uma das disciplinas que a gente tinha lá era hermenêutica budista, só que a hermenêutica budista, no caso, era passar pelo estudo tibetano de textos clássicos, no meu caso foi o Bodhisattva. E a gente passava da maneira tradicional no monastério, então a gente recitava verso por verso, decorava. Então a gente foi obrigado a decorar o caminho Bodhisattva, do Shantideva. E eu lembro que nos dias em que isso aconteceu, os versos vinham na minha mente de forma automática. E a maneira com que eu reagi ali foi que a única coisa que eu podia fazer naquele contexto era tentar seguir de alguma forma aquilo que tinha acontecido. Então, para manter a sanidade, a gente criou um site Ajuda Nepal aqui no Brasil. E a gente conseguiu arrecadar uns 30 mil reais, mais ou menos. Desses 30 mil reais, grande parte foi destinado para coisas básicas, mas chegava um momento em que o dinheiro não importava muito, porque não tinha mais onde comprar, né? Então a gente acabou ficou trabalhando o tempo todo que a gente ficou lá depois do terremoto, justamente para não pensar nesse contexto e poder se manter ocupado. E, enfim, de alguma forma foi interessante, porque no budismo tibetano, em específico, se valoriza muito a transmissão oral. E a gente recebeu a transmissão oral desse texto um dia antes do terremoto. Na sexta-feira a gente recebeu a transmissão oral, e no sábado de manhã o terremoto aconteceu, né? E isso foi muito significativo. Acho que é impossível eu apresentar esse trabalho para vocês sem falar disso, né? E eu sei que eu já passei, mas só para algumas considerações, né, sobre isso, em questão de estrutura. Eu fiz a estrutura realmente como um relato etnográfico, autoetnográfico no caso, com algumas entrevistas, principalmente a do Karma, que me embasou, né? Eu percebi só durante o processo de imersão etnográfica, o Guides fala muito disso, né, de descrição densa, né, a vastidão, né, da educação indiana, na verdade, e a educação himalaia como uma extensão da educação indiana em praticamente todos os sentidos, né. Então ficou uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, uma pesquisa mais aprofundada. Mas a principal questão que ficou para mim foram os termos, né? Então, no final do trabalho, eu me deparei com os 3 termos como diferentes na língua tibetana, e eu acho que é uma coisa que eu preciso, tenho certeza, é uma coisa que eu preciso revisar. Imagem, aparência e forma são diferentes, né? Se eu fosse alterar o texto agora, eu trabalharia com o conceito de aparência, mas isso eu acho que é um trabalho extra, né? E também a questão da divisão entre as escolas tibetanas, né, entre a imagem ser um método, a imagem divina ser um método ou ela ser a realidade em si. Existe um debate muito grande em cima disso, e as escolas se dividem aí também. Gelugpas de um lado e todas as escolas comentariais do outro. E por exemplo, os Gelugpas observam a imagem como um método, mas as comentariais, influenciadas pelo próprio Ranzon, elas vão ver como a própria realidade, né? Quando você observa Prajna Paramita, você observa as imagens como a divindade, né? Também, isso que eu falei até agora, é a importância da experiência prática no contato direto com a tradição. É impossível fazer esse trabalho sem isso. É realmente impossível. Eu não conseguiria ter feito um capítulo que fosse se eu não tivesse feito essa imersão. É impossível pensar Tibete e Índia sem conhecer Tibete e Índia, principalmente, né? A gente pode pensar a Europa sem conhecer a Europa, por causa da nossa história. Eu falo pessoalmente como um colono do interior do Rio Grande do Sul. A gente pode pensar um pouco
por você tem uma ligação kármica ali. Você tem uma causa e efeito, mas é impossível fazer isso no Tibete, na Índia ou no Japão. Eu discordo um pouco desse enfim, aí eu tinha que justificar, né, para finalizar, né, para que serve tudo isso, porque a principal pergunta que me fizeram no início do mestrado foi: tá, mas você vai pesquisar isso para quê? Porque não tem aplicação prática nas nossas escolas. Eu coloquei algumas coisas disso, né? Então, só para finalizar aqui, alguns agradecimentos que eu tenho. A gente tinha vários amigos brasileiros lá, amigos tibetanos também em congressos, né? Aqui vários brasileiros, a turma dos brasileiros reunida em Katmandu, né? A minha turma de formação lá no Ranjung Gyeshe é uma turma multicultural, assim, eu estou fazendo pose intelectual no fundo, e, enfim, não dá para ver pela careca, né? A Alana, que foi comigo, né, morar, enfim, essa turma dos professores, principalmente, né, em torno dos professores do Dharma, mas o Ranjung Gyeshe tem essa estrutura de convidar professores de outras, principalmente professores ocidentais acadêmicos, então eles tentam misturar, inclusive para os monges, né, para aqueles que estão fazendo treinamento monástico, a filosofia ocidental. Isso aí, mas é um diálogo grande. E aí, principalmente, a dedicatória do trabalho para o meu pai, na verdade, que acabou falecendo 9 meses depois de eu retornar. Depois que eu voltei, ele acabou falecendo e eu acabei apresentando esse trabalho alguns meses depois da morte dele. Então, para finalizar isso, obrigado. Desculpa me estender. Muito obrigado, Daniel. Agora a gente vai ficar com a apresentação do Júlio. Se estiver pronto, pode começar. De fazer parte de mais uma jornada. Parabéns pela apresentação, foi uma pesquisa fantástica. Também me lembrou muito um professor meu do mestrado, que sempre fala que às vezes no mestrado a gente trata algo que tem a ver com uma questão interna nossa. Acho que foi, eu acabei de verificar isso na prática e essas falas estão ficando cada vez mais verdadeiras. Mas, bem, meu nome é Júlio Nascimento. Eu sou formado aqui no FEFELESTE, no curso de letras, fiz japonês aqui. Atualmente estou fazendo mestrado em História na Universidade de Campinas, sob a orientação da professora doutora Eliane Moura da Silva, do Instituto de Filosofia e História e Ciências Humanas, né? E sob orientação da professora Orion Clautal, da Universidade de Toho, no Japão. E eu pesquiso, esse é o meu primeiro ano, então estou mostrando resultados parciais da minha pesquisa. Comecei em janeiro, fevereiro. Pesquiso sobre o Ouchi Seiran, vou falar um pouco sobre ele. Uma pesquisa que se chama Definindo Práticas do Ouchi Seiran, Shushoki, e a modernização do discurso zen budista no Japão. Hoje eu nasço meio. Bem, o Ouchi Seiran é a pessoa que eu pesquiso. O Ouchi Seiran foi um monge budista japonês, nascido em 1845, que largou o sacerdócio, voltou a ser leigo, para trabalhar mais trabalhar mais com a divulgação do budismo no Japão. Ele era palestrante público, numa época em que se procurava um desenvolvimento melhor do que seria o budismo e o budismo japonês. E nessas divulgações que ele fazia, ele foi um dos fundadores um dos primeiros periódicos budistas do Japão, jornais que traziam várias matérias sobre o budismo, sobre escolas budistas japonesas diferentes e discussões, as mais variadas discussões que podiam direto ou indiretamente ter relação com o budismo.
Como muitos na época, ele era contrário ao cristianismo, isso era de praxe no Japão. Não só budistas, mas não budistas, políticos, burocráticos, eles eram contrários à entrada do cristianismo no Japão. Eu vou explicar um pouco por quê. Ele também fez várias atividades proselitistas e intrasectárias. O budismo japonês é dividido em várias escolas diferentes, e nessa época, devido a certos problemas internos do Japão, ele era um dos que tentava fazer um diálogo entre essas escolas. E apesar de ter essa parceria com várias escolas, ele trabalhou muito em prol da escola na qual ele foi monge por muito tempo, que foi a escola Zen budista Sotoshu. A escola Sotoshu. E a principal contribuição dele foi a compilação do texto chamado Shushogi. A gente pode traduzir como significado da prática e denominação. Foi utilizado como texto base da escola Sotoshu. Foi um compilado de uma obra de um mestre antigo do século XIII, o Dogen. E ele pegou vários trechos da maior obra do Dogen e fez essa compilação. Mas antes de falar um pouco disso, eu vou dar um pouco de um panorama histórico do período. Não sei qual a intimidade desse período do Japão de vocês. Então, no caso do Japão, durante mais ou menos 200 anos, desde o século XVII, com a expulsão dos cristãos, até 1853, o Japão esteve, de certo modo, fechado a contato externo. O Japão mantinha contatos comerciais com a China, com a Coreia e com a Holanda, o único país europeu a ter contato comercial com o Japão. E esse contato eles traziam artigos, tratados, livros de medicina, física, enfim, e contatos com a China e com a Coreia, mas eram contatos muito controlados. Principalmente no caso da Holanda, tudo que tinha menção ao cristianismo era completamente proibido no Japão. Então, conseguiram, de algum jeito, trazer muita coisa europeia para o Japão, sem tocar no assunto religião. Isso não dá para fazer uma pesquisa sobre isso. Até que, em 1853, o Japão sofre uma certa ameaça bélica da Marinha dos Estados Unidos, que coloca o governo dos samurais contra a parede, dizendo que eles deveriam assinar tratados comerciais com os Estados Unidos e com outros países, e caso não fizessem, sofreriam uma sanção. Então, depois de um tempo de discussão, em 1854 eles assinam o primeiro tratado comercial, e a partir de então começam a fazer vários tratados diferentes com outras nações. E a partir desses contatos, também começa o início de modernização no Japão, culminando em 1868 com a restauração Meiji. Foi quando o regime dos samurais é derrubado, e o imperador, que desde então existiu desde o período áureo do Império Japonês, ele retorna ao poder, e o Japão começa a pensar uma nova estrutura social, porque antes disso o Japão não tinha uma coesão, não tinha um conceito de nação. Eram vários feudos separados, todos eles tinham algum tipo de acordo com um samurai maior, com um shogun, mas cada feudo tinha regras específicas, práticas específicas, enfim, e não tinha muito contato de um feudo a outro, as pessoas não transitavam, era muito difícil uma pessoa sair de um feudo e ir para outro. E com esse retorno do imperador começa também um período diferente, que para entender, para construir uma imagem de uma nação japonesa, precisava se repensar quais os elementos culturais que caracterizam o Japão. O Japão se via num momento muito complicado, porque no contexto imperialista do mundo havia uma ameaça muito grande do Japão ser tomado e ser colonizado. E os políticos, enfim, os pensadores, eles não desejavam isso. E
para evitar isso, eles precisavam mostrar que o Japão era uma nação, um Estado forte, com elementos culturais tão importantes quanto as potências europeias. E para isso, uma das coisas que aconteceu foi a publicação de éditos dividindo o budismo e o shintoísmo, os dois sistemas religiosos. Eu uso o sistema religioso e não religião, porque não existe essa palavra no Japão. E essa separação é uma separação inédita. Durante a história japonesa, o budismo e o shintoísmo estiveram muito conectados, havia até explicações doutrinárias mostrando por que os dois eram conectados, apesar dessas conexões terem sido mais fixadas do século IX ao século XI. Aí, a partir disso, o budismo e o shintoísmo tinham muito em comum, eram dois sistemas muito amalgamados. A partir disso é separado, e para se separar precisa primeiro se pensar, afinal de contas, o que é shintoísmo? Shintoísmo eram rituais que aconteciam por todo o território japonês, em feudos diferentes, que era o culto aos kami, aos deuses criadores do Japão, a pessoas que pertenciam à alta classe, à corte e faleciam, então eram os ancestrais, e, enfim, havia esse culto a esses elementos da natureza, a elementos da natureza também, a rios, a montanha, as árvores, esses eram os caminhos. Mas não existia algo que fixasse, isso é shintoísmo. Eram crenças, mas sem corpo. Enquanto o budismo já vinha com uma longa história, então tinha textos e tal, mas a partir dessa divisão também foi necessário repensar o budismo. E por que precisar repensar o budismo? Porque começou uma onda de ataques ao sistema budista. Tinha grupos anti-budistas que pensavam que eram pró-shintoísmo e achavam que o budismo não podia contribuir nessa construção de imagem nacional, porque era uma religião estrangeira. Um sistema religioso estrangeiro, então não tinha o que contribuir e para alguns deveria ser completamente eliminado. E haviam vários argumentos para isso. Alguns como que os templos e os clérigos eram economicamente viáveis, porque o budismo, durante esse período de fechamento do Japão, que a gente chama de período Edo ou período Tokugawa, o budismo exercia um papel de controle social. Ele era uma extensão do poder dos samurais, onde servia como cartórios, onde todos os japoneses eram registrados em templos. E as pessoas que eram registradas em templos tinham que fazer contribuições para manter os templos, além de cerimônias funerárias. Então essa era a renda dos templos. A partir desses ataques, as pessoas começaram a debater que esse apoio era economicamente viável para uma nação que procura se modernizar, procura se cientificizar. E outros argumentos utilizados é que havia elementos ilógicos dentro do discurso budista, que vendo toda a carga intelectual da Europa e comparando o budismo não fazia sentido. Começou então a delimitação do que era superstição. Muitos acreditavam que o budismo era superstição. E além de alguns ataques dentro da academia, que começou a surgir, faculdades começaram a ser construídas a partir desse período, depois de 1868, como, por exemplo, a possibilidade de ilegitimidade histórica dos textos Mahayana, como textos que não foram feitos na China, alguns feitos no Japão, e que não eram originais. Enfim, então esses ataques acabaram desestabilizando o budismo da sua situação anterior, com o sistema, por exemplo, com a abolição do sistema Danka, que é esse registro dos japoneses aos templos. Portanto, foi cortado uma das bases monetárias de sustentação dos templos budistas. A condenação do apoio estatal e a destruição de símbolos budistas em alguns feudos, em alguns lugares que eram violentamente contrários ao budismo, como a foto mostra, várias estátuas sem a cabeça, são dessa época. Então, realmente, em alguns lugares é um ataque violento, de fato. Monges foram obrigados a se laicizarem em alguns feudos, cujo senhor feudal, cujos governantes eram contrários completamente ao budismo. E
um édito, isso já foi algo governamental, criando a permissão para o consumo de carne e permissão de casamento aos monges. Assim, uma destruição do budismo, do sistema budista no Japão. Muitas pessoas, então, muitos budistas começaram a pensar como se defender desses ataques. E uma das respostas a isso foi a delimitação das escolas. Afinal de contas, como tinha várias escolas, tinha que delimitar o que é budismo e aí, o que o budismo exerce no Japão. Por que o budismo é importante? Por que o budismo esteve durante todo esse tempo no Japão e por que ele deve continuar? E o Seiran, ele foi um dos responsáveis por essa delimitação, por pensar o Zen budismo da escola Sotoshu. Então, afinal de contas, não dá para simplesmente ignorar o budismo na história japonesa. Era isso que eles diziam. E aí, o Seiran, ele, assim como vários pensadores, ele via o budismo como religião. Essa época é a época de criação de um termo na língua japonesa para significar religião. Eles pensavam muito no que era isso, o que significava religião para o mundo europeu, o que é essa coisa que mantém todos os contatos sociais, as relações sociais, comerciais, e para eles religião era cristianismo. Eles pesquisaram muito para ver se o Japão tinha alguma coisa que parecesse com isso, se tinha essa coisa chamada religião. Os budistas determinaram que o budismo é religião. O shintoísmo não. O shintoísmo não foi considerado religião. Até a nomenclatura do shintoísmo, que é Shinto, não segue a mesma regra de nomenclatura de religiões no Japão. Por exemplo, o budismo foi chamado de Bukkyo, ensino de Buda. Cristianismo, Christokyo, ensino de Cristo. Shintoísmo não, Shinto, caminho dos deuses. Por quê? Porque não é religião. Tinha a ver com outras questões sociais, com deveres cívicos, com respeito aos antepassados do imperador, porque o imperador era visto como um descendente direto da deusa Amaterasu. Então, isso para o Seiran. O que era a religião para o Seiran? Bem, ele não deixa muito claro o que é. Ele só diz que existem várias religiões no mundo, apesar de não dar nome a nenhuma. Ele diz que todas as religiões possuem uma verdade suprema e que a religião superior é o budismo. Ele dá vários argumentos para isso. E dentro do budismo, a escola Sotoshu, é a mais elevada. E ele constrói num texto chamado Shushogi Kowa, ele explica muito por que a Sotoshu é a principal, por que o Shushogi é um texto muito importante e por que ele pode ser usado nessa construção de Estado-nação. Então, o Shushogi ele foi publicado em 1889, então aí faz uns anos, desde 68, desde o começo da restauração Meiji. Então leva pelo menos 20 anos de discussão, de delimitação, de doutrina, o que é budismo, o que é Zen, enfim. E ele escolhe a obra chamada Shobo Genzo, do mestre Dogen, na imagem, que é uma obra do século XIII. Ele pega vários trechos de partes diferentes, essa obra é muito grande. Ele pega vários trechos e vai costurando, realmente, para fazer um texto pequeno, menor, e de fácil acesso, de fácil compreensão. Por quê? Porque o Seiran via uma necessidade de se fazer algo voltado para leigos. Para ele, durante toda a história japonesa do budismo, os leigos foram deixados para trás. O budismo era muito preocupado com monges, com ensinamento, com educação de monges, com preocupações que só monges poderiam ter com o budismo. Ao público leigo não existiam cultos, não existiam momentos para você ir, a não ser uma cerimônia funerária, mas não havia um contato dos leigos tão formal com o budismo, apesar de haver algumas exceções, mas a regra era essa. E ele tem essa preocupação com leigos. Por quê? Principalmente há um perigo entrando no Japão, que é o cristianismo. O cristianismo está atraindo pessoas. Existem muitas discussões sobre o cristianismo no começo do período Meiji, entre 68 e 74, existem muitas discussões perguntando se o cristianismo deve ou não ser permitido no Japão. Existem ataques a cristãos ainda no início do período Meiji, até que o cristianismo é permitido. E isso é um risco para os budistas.
Então eles precisavam pensar em como fazer com que esses leigos criassem uma ligação com o budismo. E nesse texto ele começa a fazer definições do que é ser um budista. E cria uma prática fácil, uma prática acessível, algo que todas as pessoas podem fazer. E no texto ele escreve no jornal, ele escreve livros, esses livros são vendidos, ele faz palestras públicas. Um grande público de pessoas que são budistas, pessoas que não são budistas, pessoas que não sabem o que é budismo, apesar de ter templos em todas as ruas, não sabem explicar o que é. Ele trabalha bastante na construção desse budismo. E o texto do Shushogi foi utilizado, ele foi determinado como texto base da escola Sotoshu em 1889, 1890, e ele é dividido em 5 capítulos. 5 capítulos temáticos, uma introdução, temas básicos, são bem curtinhos, na internet a gente encontra muitas traduções diferentes do Shushogi. Ele é um texto que está presente na escola do Sotoshu até hoje. 5 capítulos. No primeiro capítulo, ele dá, de certo modo, um entendimento geral da condição humana. Fala sobre temas do Zen budismo, como vida e morte, como libertação, iluminação, enfim. No segundo capítulo, ele fala sobre os arrependimentos dos atos passados, como uma pessoa budista pode se arrepender dos atos, pensar em todo o mau karma que ela fez, visando a iluminação. No terceiro capítulo, ele fala sobre a tomada de preceitos e entrada aos estágios de iluminação, que é esse ponto que eu vou tratar. Quarto capítulo fala sobre a originação do voto para beneficiar os seres sencientes. Então, o budista, ele se arrepende dos atos, ele toma preceitos e ele, a partir disso, decide que vai ajudar outras pessoas a também se iluminarem. E como manutencio isso? Manutenção da prática e ato de gratidão aos patriarcas e, aqui, algo importante na época, gratidão ao imperador. Falando um pouco do Shushogi, o que é interessante é essa questão da tomada dos preceitos. Isso é o que determina basicamente o que é a nova prática do budismo do Sotoshu. Ele decide que um budista tem que tomar preceitos. Preceitos já estiveram presentes dentro do budismo por muito tempo. Ele decide que tem três tipos de preceitos, que são refúgios, outros 3 termos de manutenção, e 10 preceitos maiores, que a gente encontra em muitas escolas budistas até hoje. Ou seja, uma pessoa quando pega o Shushogi, ele lê, ele está na frente de uma imagem, ou está num templo, ele decide que vai ser um budista. Então, para decidir ser um budista, ele toma refúgio. Ele diz, eu tomo refúgio no Buda, no Dharma, que é a lei budista, os textos budistas, e na Sangha, a comunidade de budistas. Isso é um ato comum, até. Mas aqui, ele acaba aplicando uma interpretação diferente dentro dessa ideia de criação do budismo que cumpra uma função social. E eu vejo isso como a tomada de refúgio no Buda é um reconhecimento de autoridade. Ou seja, um budista ele reconhece a autoridade do Buda. Se ele reconhece a autoridade do Buda, ele também reconhece a autoridade do novo sistema de governo, do imperador. Ele toma refúgio no Dharma, ele obedece a normas, ele obedece a regras, a escritos. Então ele pode ser um cidadão que também cumpre regras e tem um conhecimento do seu papel. Aí refúgio na Sangha, reconhecimento do papel social. Você faz parte de uma comunidade, você faz parte do Japão, você é um japonês, o que é ser um japonês, como o japonês se comporta. Além dos preceitos, como não matar, não roubar, não praticar ato sexual ilícito. Tudo isso constrói valores morais, algo muito pensado nessa época. Como o Japão pode ser moral? É uma discussão constante. Os preceitos são valores morais. Ou seja, se o budismo tem tudo isso, o budismo tem um papel social dentro do Japão. E ele pode ser usado como um elemento que angaria pessoas e que constrói a imagem do japonês. Então a sistematização desse texto é a prova ao Estado-nação de que o budismo cumpre como função de baluarte moral da sociedade. Nessa época diminuiu um pouco aquele ataque aos budistas, não havia muitas pessoas
quebrando estátuas nem nada, mas ainda assim havia discussão se o budismo realmente valia a pena ou não no Japão. Para concluir, a partir do Shushogi, foi um texto que acabou sendo adotado como meio de condução de leigos e também para monges. Foi um texto utilizado para monges. Então, o primeiro pensamento do Seiran, que era algo para leigos, porque eles estavam sendo abandonados, a escola viu como um jeito diferente. Porque cria-se também uma ideia de como monges devem se conduzir. Então ele vira um dos textos principais. E aqui se determina exatamente, de certo modo, o que é o budismo Sotoshu a partir do período Meiji até então, até hoje. Apesar de hoje ter algumas mudanças, foi determinada aí o que a gente chama hoje de budismo da escola de Sotoshu. E ele reinterpreta o conceito de iluminação. Isso é interessante, porque como os leigos podem se iluminar a partir de coisas simples, de seguir preceitos. Por quê? O Buda seguiu esses preceitos também, pelo menos é o que ele diz. O Buda seguia esses preceitos. Se você segue os preceitos do Buda, você está agindo como Buda. Se você age como Buda, você é Buda. Então, de certo modo, você também é um ser iluminado. Você está praticando todos os dias a iluminação. Isso é importante. Então, também, o budismo para de ser um elemento cultural e passa a ser algo social. No dia a dia, ele pode ser praticado no dia a dia, assim como o cristianismo, no que ele chama de Ocidente, é praticado todos os dias, em todas as relações sociais. Ele simplifica, então, um discurso budista complexo, né? Porque os leigos também podem ler esses textos, eles podem praticar, não tem explicações filosóficas muito grandes, então realmente ele amplia o público e ele reinterpreta a prática. Quando o Dogen, o Shushogi veio dos textos do Dogen. O Dogen dizia que a prática budista era meditação sentada. Acho que todo mundo deve conhecer aquela meditação olhando para a parede, que é mais famosa, né? Essa era a prática que o Dogen divulgava. O Seiran, ele não entende prática como meditação sentada. No Shushogi não diz em nenhum momento sobre o zazen, sobre a meditação. Prática é preceito, é você ser moral, é você praticar os preceitos. Então ele utiliza um texto de um patriarca, só que ele interpreta. Porque dizer que pessoas, que leigos, simplesmente chegam, sentariam em casa ou num tempo ficariam meditando, não diz muita coisa para o Estado-nação. O que isso provoca no Estado-nação não teria muito a ver na visão dele. Agora, os preceitos não, conduta moral, conduta para benefício da sociedade, e mostrando que o budismo é algo importante, que o budismo é uma religião que pode contribuir muito para a construção da sociedade. Bem, basicamente é isso. Minha pesquisa está continuando ainda, mas 1 ano e meio pelo menos. Talvez aqui na próxima jornada eu tenha outras coisas a contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Agora a gente vai ficar com a apresentação da Cristina. Se estiver pronto, pode começar.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que fui bem corajosa, porque a minha pesquisa ela está caminhando. Eu ingressei no mestrado este ano em Ciência da Religião e o meu objeto de pesquisa é uma religião da Índia, né, que foi fundada na Índia e veio para o Brasil através do Chile. E uma responsabilidade maior ainda, sendo que o meu orientador está presente, é o Dr. Diego Pilongo. Então, eu vou falar um pouco da história rapidamente, depois vou falar um pouco da filosofia, porque a história tem a ver com as tradições religiosas da Índia, o hinduísmo. E a filosofia toda dessa escola, ou dessa religião, que nós vamos discutir isso rapidamente também. A filosofia toda dela é baseada na Bhagavad Gita, segundo o Shuddhadharma Mandalama, porque há uma divergência aí, não divergência, uma nova leitura do Bhagavad Gita elaborada por eles, porque o Gita original tem 18 capítulos e o do Shuddhadharma Mandalama possui 26 capítulos. E, finalmente, eu vou procurar demonstrar para vocês como se dá a questão dessa síntese para os adeptos do Shuddhadharma Mandalama. Porque, na verdade, eu 3 vezes agora corajosa, porque este item é o último item da minha dissertação. Mas mesmo antes de entrar no mestrado, eu já conhecia essa religião, conheci lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 1996. E ela é um grupo assim pequeno, mas bem coeso no Brasil, no Chile e alguns países, Canadá, Austrália, Sri Lanka. Mas enfim, vamos lá, porque só estou dando uma pincelada. Então, é uma religião da Índia no Brasil. O Shuddhadharma Mandalama é uma investigação de seus princípios filosóficos e praxeológicos, a partir das suas obras canônicas, ou seja, a literatura primária da escola, que é o Sanatana Dharma Dipika e Yoga Dipika. Essa obra, o Sanatana Dharma, ela explica toda a constituição dessa organização, e ela é originariamente em sânscrito, escrita em sânscrito, foi traduzida para o inglês, depois para o espanhol, e eu tenho ela em português, que foi traduzida por um professor, que é um membro de dentro do Shuddhadharma Mandalama, professor de inglês, que comparou a obra em inglês e do espanhol e fez do português. Enfim, eu tenho toda essa literatura. A Yoga Dipika já se preocupa mais com a prática, ou seja, a questão principal da minha pesquisa é a questão soteriológica que eu pretendo mostrar. E também um pouco da história, porque não tem ainda nenhum estudo mais sistemático sobre essa religião. Então, isso aí eu já falei. O objetivo é investigar os fundamentos filosóficos e soteriológicos propostos pelo Shuddhadharma Mandalama através das obras canônicas. Shuddhadharma Mandalama é uma organização esotérica criada no ano de 1915 pelo fundador Subramanya Iyer. Ele era um indiano e vedantin. Isso eu descobri agora lendo a biografia dele. Só que a escola do Vedanta são 6 subescolas. Não é? Eu pelo menos, agora através do meu estudo que eu descobri, porque a gente pensa em Vedanta, você pensa logo em Advaita Vedanta, né? A questão do não dualismo, mas tem mais, além do Advaita Vedanta, tem mais 5 escolas. Ele era bastante engajado na literatura védica e no estudo do sânscrito.
ele nutriu uma profunda amizade com a senhora Ana Besant, que era presidente da Sociedade Teosófica na época, na Índia. Porque o que aconteceu? A Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York e ela migra para a Índia. Foi nesse período que ele conheceu Ana Besant e manteve uma profunda amizade com ela. O hinduísmo é frequentemente definido pela crença na reencarnação samsara, que tem por fundamento a lei segundo a qual toda ação possui uma reação, karma, e a salvação estaria na libertação deste ciclo. O hinduísmo não possui um fundador histórico, como é o caso de muitas outras religiões mundiais, cristianismo, islamismo. Não possui um sistema unificado de crenças codificado, nem credo ou declaração de fé. Não possui um único sistema soteriológico e, por fim, não possui uma autoridade ou estrutura burocrática centralizadora. Na minha pesquisa, eu já coloco a estatística religiosa da Índia, que é um país bastante populoso, se não me engano, 1,2 bilhão de habitantes, sendo que 80% são hindus, 10% muçulmanos, aí vem os sikhs, vem as outras minorias. O termo Sanatana Dharma, ou lei eterna, é usado atualmente para se referir ao hinduísmo. Isso para Freud. A grande diversidade de religiões e culturas interage com o hinduísmo numa pluralidade de formas. Muito dos textos e ideias sobre o Oriente alcançou o Ocidente via teosofia. Já a teosofia é uma palavra originária do grego, onde Theos significa Deus e Sofia sabedoria. A Sociedade Teosófica foi criada em Nova York em 1875 por Helena Blavatsky, também conhecida como Madame Blavatsky, e pelo coronel Hewlett, com o objetivo de promover e aprofundar o conhecimento esotérico. Aqui nós temos, aqui já vou entrar mais para a parte mitológica, que é a representação para eles do que se caracteriza a divina hierarquia. A representação da divina hierarquia em Badarivana, em uma floresta, né, nos Himalaias, onde estão os 4 Kumaras, Naradeva, os 4 Kumaras, Naradeva, Narayana, que seria uma representação de Krishna, e Vishnu, na verdade, é um avatar. Yoga Devi, que é a Brahma Shakti de Narayana, Dakshinamurti, Siddhas e Mahatmas. Isso é tudo quanto é mitologia. Os criadores do Shuddha Dharma Mandalam foi o Subramanier, porque ele já tinha sido iniciado na Ordem dos Anandas. Esse Pandit, Srinivasacharya, que era um erudito, e o Vasudeva Aroma. Ambos teósofos. O Vasudeva era um advogado, o Subramania foi o juiz na alta corte de justiça de Madras, quando a Índia era colônia ainda da Inglaterra. Na época que ele foi juiz, apenas três indianos conseguiram esse cargo. Ele foi um deles. Tá, aí já é uma foto dele mostrando ele como sannyasi, né? Então, esse Pandit, porque o Pandit é que aparece com as obras em sânscrito e passa para Subramania. Ele foi um grande erudito designado pela hierarquia para receber os antigos textos guardados em uma biblioteca oculta conhecida como Mahagurha. Isso aí é a mitologia da religião. Sri Janardana, ele praticamente que trouxe o Shuddha Dharma Mandalam para o Ocidente. Ele executou um grande trabalho de divulgação dos princípios Shuddhas através da publicação da revista O Shuddha Dharma e a instrução de discípulos em várias partes do mundo, de 1934 a 1966. Inclusive, ele vem ao Brasil também. Ele inicia vários Gnana Datas aqui no Brasil, como, por exemplo, o Dr. Ruguet,
que é um médico de formação, mas muito engajado no Shuddha Dharma, dentre outros. Sri Vajra Yogidasa foi o nome que ele recebeu após... É um chileno, era um pintor chileno consagrado, fica conhecendo o Shuddha Dharma Mandalam no Chile, tem notícia no Chile, escreve então para Sri Janarda, este indiano, e mostra interesse em conhecer melhor a escola, e daí vem para o Chile o Shuddha Dharma Mandalam, e ele foi designado pelos mestres, isso é tudo mitologia, gente, desde o seu nascimento, divulgado no Ocidente Shuddha Dharma Mandalam. Enfim, Shuddha Dharma Mandalam acredita nos avatares, nos gurus, nos mestres, em Krishna, Buda, Yoga Devi, Mitra Deva, que para eles seria um ser que ilumina e pode se manifestar onde está o sagrado. Como eu disse para vocês, que utiliza a filosofia do Gita e também utiliza o yoga da meditação para a transformação, para alcançar o autoconhecimento, eu vou falar um pouquinho agora do yoga até chegar no Gita. As ideias e práticas proto-yogas mais antigas são encontradas no cânone sagrado do hinduísmo, os Vedas. Para se ter uma ideia, a história do yoga, ela se deu há mais de 5.000 anos, em comparação com o cristianismo, por exemplo, que é 2.000 anos apenas. Existem hipóteses que as raízes do yoga se aprofundam no xamanismo arcaico. Isso é uma hipótese, eu estou estudando isso ainda. A Bhagavad Gita do Shuddha Dharma Mandalam já disse para vocês que tem 26 capítulos. Na época da divulgação desse Gita, ocorreu muita polêmica na Índia, porque o Gita tradicional, ortodoxo, são 18 capítulos. Subramania, em um dos seus escritos, eu já li, depois coloquei até isso na minha dissertação, ele diz o seguinte, porque o Gita é um poema épico, que é parte constitutiva do Mahabharata. Ele diz, o argumento de Subramania, do fundador, é que todos os versos acrescentados estão no Mahabharata. Só que, vamos dizer assim, ele reorganizou esses versos e daí acrescentou os capítulos, como por exemplo, a deusa Durga, quando Krishna, né, e Arjuna está em dúvida quanto à batalha ou não, que aí ele faz um hino a Durga. Isso estaria também no Gita. A outra questão também seria o Pratyahara, ou seja, quando você em meditação, você tem que recolher seus sentidos como uma tartaruga recolhe-se no casco. E os mantras e muitas outras coisas. O argumento dele é esse. Eu estou estudando isso ainda. Tem um outro escola, um outro acadêmico, que até o professor Gili me apresentou. Ele fez a tese dele sobre a Bhagavad Gita no Canadá, o professor Dr. Rubens Tursi. E ele é bastante também engajado no estudo Shuddha Dharma Mandalam. Na verdade, ele é um especialista no Shuddha Dharma Mandalam. Ele tem me ajudado muito como membro de dentro, e eu dei muito trabalho para o meu orientador, porque eu falava muito como membro de dentro, e eu não fui fazer um mestrado. Shuddha Dharma que me levou ao mestrado. Se fosse outro assunto, talvez eu não estaria no mestrado. Então, o Dr. Tursi, do Rio de Janeiro, ele fala que Shuddha Dharma significa a essência do sagrado. Na verdade, se me desculpe, eu esqueci de falar etimologicamente, os termos derivam do sânscrito, onde Shuddha significa puro, sem mácula. Dharma, a lei eterna. E Mandalam,
organização ou círculos de pessoas. Então, é o seguinte, o autor Tursi fala isso, que Shuddha seria a essência puro Dharma sagrado, que constitui a matéria por excelência de que trata a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita não estabelece de forma rígida a dicotomia entre o sagrado e o profano. Porque isso aí é uma coisa meio ocidental, né? Ou seja, agora eu vou viver minha vidinha, vou trabalhar, vou estudar, agora não, agora vou lá na igreja rezar. Isso não existe. E isso, na verdade, a Índia vem nos dar uma lição quanto a isso, porque lá a ortopraxia tem precedência sobre a ortodoxia. Ou seja, aquilo que se faz é mais importante que aquilo que se acredita. A pessoa está lá trabalhando, a costureira está costurando, está cozinhando e está o altarzinho dela lá, é tudo, não se separa, não há essa dicotomia. Então, a Bhagavad Gita ensina que a essência do sagrado, que a essência Shuddha do sagrado Dharma, oculta-se igualmente no sagrado e no profano. A expressão Shuddha Dharma, essência do sagrado, ressurge no final do século XIX, no contexto de reconhecimento do caminho de comunhão com o sagrado, conforme proposto na versão resumida do antiquíssimo Pranavavada de Rishi Gargayana. Pranavavada é o Om, né? Traduzida para o inglês em 1910 por Bhagavan Das, 1869-1958. Então, agora eu já vou entrar na minha tese, que é o objetivo dessa fala minha aqui. Então, a questão do Atma e Anatma, do ego e não ego. Isto, para o Shuddha Dharma Mandalam, constitui a síntese. O Pranavavada trata da parte inteligível do sagrado, Saguna Brahman, considerando-o a partir de 3 constituintes fundamentais, simbolizado no Pranava Om. Porque o Om, quando falamos o Om, pronunciamos também a vogal A, né? Que eu acho que não tem no sânscrito, né? Então, na verdade, fica assim, Aum, onde o A simboliza o aspecto de afirmação do ser, Atma, o eu. O U simboliza o aspecto de negação do ser, Prakti, ou Anatma, não eu. E o M simboliza o aspecto relacional de ligação e síntese, Sakti, eu e não eu. Então, essa tese é do Tursi, do autor Tursi, baseado no Pranava Vada de Rishi Gargayana, ok? Agora, para fechar, na verdade, só vou falar isso aqui. O Shuddha Dharma Mandalam, quando você ingressa nessa escola, porque pode se chamar uma escola de sabedoria, né? Você tem que fazer um curso chamado Shuddha Raja Yoga. E ali você aprende todas as questões do Jnana Yoga, que é conhecimento, Bhakti Yoga, que seria devoção, Karma Yoga, que seria ação. E o Narayana, que seria o Deus, né, deles, o Senhor que vem ao mundo de tempos em tempos, quando os seres precisam ser recolocados na linha, vamos dizer assim, eles não estão vivendo a lei eterna do Dharma. Então, de tempos em, isso está na Gita, de tempos em tempos, ele desce como um avatar para restabelecer o Dharma. O caminho para Deus por meio do amor seria Bhakti Yoga. Sempre que a estabilidade do mundo se vê seriamente ameaçada, Deus desce à terra para estabelecer o equilíbrio. Quando a bondade enfraquece, quando o mal aumenta, faço para mim um corpo. Isso
Narayana, Bhagavan Narayana, fala no Sanatana Dharma Dipika. Em todas as épocas eu volto para transmitir o sagrado, para destruir o pecado do pecador, para estabelecer a justiça. Bhagavad Gita 478. Shuddha Raja Yoga é o yoga da meditação do Shuddha Dharma Mandalam. Eu vou falar muito rapidamente porque eu ainda quero falar um outro pensamento de um outro autor, do Dr. Rugueira. O Jnana Yoga seria o conhecimento, ou seja, nós estamos numa academia, nós tivemos um insight, cada um com o seu projeto de pesquisa, com sua dissertação, com sua tese, enfim, a partir de um insight, de alguma coisa, até que o amigo que falou, Daniel, que tem muito a ver com você. Não, acho que foi você ou outro que falou. Exatamente. Então, através desse insight, poxa, eu vou fazer isso, acho que isso tem tudo a ver comigo. Você coloca toda a sua emoção, todo o seu coração, que seria Bhakti, devoção, e parte para a ação. Isso constitui a síntese para o Shuddha Dharma Mandalam. Só que nós podemos ver, eu estou dando 3 aspectos. Primeiro, do autor Tuss, né, que ele traz o aspecto do Atma e Anatma, do ser ou não ser, né, a síntese disso, ou seja, o equilíbrio. Não é um afastar-se do mundo, muito pelo contrário, é viver tudo o que fizer, fazer com o coração, com devoção, parte para a ação. Então, isso que constitui a síntese, ou realização para os adeptos do Shuddha Dharma Mandalam. Aí eu pus esse versinho aí da Gita, inquieta e a mente fortemente perturbada no domínio dos sentidos. Realmente eu penso que nem o vento é mais feroz. Acabou, mas eu tenho um vídeo aqui que se der, eu vou passar só um pedacinho. Na visão do Dr. Rugueira, que ele dá palestras, mas palestras do Shuddha Dharma Mandalam, ele fala o seguinte, que o homem, ele está em busca de algo, né? Ele tem várias perspectivas, várias coisas que ele busca. Quando ele chega no estágio, talvez pode ser o último, né? Para alguém pode ser o primeiro, depende. Por desejo de autorrealização, esse desejo chama-se Prapti. Ou seja, o desejo por autorrealização seria Prapti para eles. Porque tem o desejo de liberdade, o desejo de felicidade, são vários desejos. Eu vou falar nesse último porque é o que nos interessa aqui, que tem a ver com o yoga, com a síntese. O último desejo se chama Prapti. Em sânscrito, Prapti, em poucas palavras, significa a busca da resposta para a pergunta: quem sou eu? A busca do autoconhecimento, a busca para a resposta à pergunta: quem sou eu em essência? Quem sou eu verdadeiramente? A resposta a essa pergunta é Prapti, ou seja, o contato com o eu, com si mesmo, né? A busca dessa essência mais profunda. Todos nós estamos buscando essa essência. Aqueles yogis que já realizaram isso demonstram que a realização do eu traz liberdade, felicidade, conhecimento e proteção. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, isso constitui a síntese que é chamada de Shuddha Raja Yoga. Yogas de autorrealização são aquelas, portanto, que buscam e que levam ao contato com a essência do ser humano, que buscam o autoconhecimento. A inteligência, a emoção e a ação, o que ele demonstra aqui? Eu vou resumir. Cada um de nós tem essas características mais preponderantes. Por exemplo, uns são dados mais à ação, outros são dados mais pela busca do conhecimento intelectual, etc. E outros a devoção, né? Ah, não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ajudar meu irmão, etc. Fraternidade. Então, ele fala que a síntese disso tudo é o Shuddha Raja Yoga. Porque ele fala o seguinte: yoga é o desenvolvimento integral do ser humano. Se você dá ênfase ao aspecto intelectual, ou ao aspecto emocional,
ou ao aspecto da ação, você está hipertrofiando uma parte de sua natureza e desvalorizando outras. O yoga, que estimula o desenvolvimento dessas 3 faculdades simultaneamente no ser humano, é chamado de Shuddha Raja Yoga. Shuddha Raja Yoga é o 4º caminho, ou seja, o caminho da síntese, o caminho da harmonização, o caminho da cultura integral, do desenvolvimento pleno das 3 faculdades do ser humano, até que ele possa desenvolver outras faculdades além daquelas apresentadas aqui. Então, Shuddha Raja Yoga é o caminho do desenvolvimento integral do ser humano. Eu coloquei também na minha dissertação, para o Londo, a Gita tradicionalmente ela propõe 3 caminhos independentes: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga, em que Bhakti é na verdade um somatório de Jnana Yoga, Karma Yoga, onde o discernimento do primeiro, Jnana, né, conhecimento, e a renúncia do segundo, Karma Yoga, são maximizados pela graça e positividade da consciência e da realidade de Krishna. Eu queria... Tem mais um minutinho? Pode passar isso. Queria só uma questão, acho que aqui no vídeo, só para mostrar como que se dá não sei se queria passar essa entrevista, porque eu não tinha é para terminar, gente, só mais um minuto. Enfim, eu peço desculpa porque, como eu disse, esse é o último item da minha dissertação. Isso aqui é só para fazer uma revisão. Só vou passar as imagens, ok? Então, o Shuddha Dharma no Brasil, né, no estricto senso, é mostrar o caminho soteriológico através das obras Sanatana Dharma Dipika e Yoga Dipika. Ok. Então, Shuddha Dharma surge na Índia em 1915, recebe influência da teosofia, porque esse Subramania pertencia à sociedade teosófica, embora quando ele fundou o Shuddha Dharma Mandala em 1915, ele não era o vice-presidente mais, ele foi vice-presidente de 1907 a 1911, mas ele nunca deixou a sociedade teosófica. As literaturas da Índia que eu uso, isso aqui é mais as metodologias, né? Então, aí são as obras que eu trabalho, o Gita, Sanatana, Yoga Brahma Vidya, teosofia já utiliza isso, só que a da Shuddha Dharma é com uma conotação teísta, né? Porque o Subramania cita muito os Upanishads, que é o encontro entre Atma e Brahman, é o que é praticado, ok? Eu não falei disso, é muita coisa para falar, desculpa. Os termos que eles utilizam são todos do hinduísmo. Shuddha Dharma da Chile e outros países, nem deu para eu falar muito disso. A divina hierarquia, aí fala os 4 kumaras, tá? Já falei isso. Aqui é como tudo começou, os divulgadores, né, os fundadores do Shuddha Dharma Mandalam. Eu já falei, passando mais rápido que eu já falei. Então é isso. Deixa eu ver se esse vídeo toca aqui, mas eu acho que não. Aqui tem internet? Não. Ah, não tem não. Então é por isso que não tocou. Não tem problema não. É isso, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Cristina. Agora a gente vai abrir para perguntas, comentários e afins. Se quiser, pode usar o microfone. Não,
comentar um pouco. Por favor, Cristiano, eu acho que você já até comentou durante a sua exposição um pouco dessa amizade que você disse com a Anidesa, né? Sim. E você comentou também, parece que eu me perdi um pouco sobre a presença da Blavatsky, também talvez como pela obra dela, eu creio, né? Sim. Mas eu gostaria de saber se, talvez você já tenha falado, não tenha tentado a isso, mas teve alguma relação mais explícita, mais forte, no caso, entre a Sociedade Teosófica e a Shuddha Dharma Mandalam? Assim, apesar dessa amizade, teria um vínculo talvez mais institucional, mais forte? Se você sabe de algo assim, se houve, chegou a ter em algum momento? Entendo. Olha, a pesquisa eu já notei que tem uma forte influência do hinduísmo, sem não resta dúvida alguma, porque foi um fundador que era um Vedantinho, né? Mas tem influência também da Sociedade Teosófica. Tem, apesar de que... Não chega a ser uma dissidência, desculpa, não chega a ser uma dissidência? Eu ainda estou pesquisando isso porque a Blavatsky, ela fundou também uma grande fraternidade branca, universal. Quando o Subramania publica na revista Teosofia a fundação do Shuddha Dharma Mandalam, diz que houve, eu ainda estou lendo ainda essa literatura, diz que houve a Anidesa não gostou de ter divulgado o Shuddha Dharma Mandalam. É umas fofocas ainda que eu estou vendo. Então a amizade deles até ficou meio assim. Mas os membros de dentro, né, que são acadêmicos, eles falam que tem influência, porque, desculpa a expressão, a gente não pode cuspir no prato comum, né? Porque ele usou o meio de comunicação da Sociedade Teosófica para divulgar, né, na revista Teosofia. Mas, de certa forma, eu vejo que tem alguma influência, porque quando eu cheguei em Juiz de Fora, no Shuddha Dharma Mandalam, a primeira coisa que eles falaram, você pode ser de qualquer religião. Quer dizer, então abrange uma coisa assim, um estudo comparado, que é a visão da teosofia, entendeu? Aí eu pensei, poxa, mas isso aqui é uma religião da Índia? Como que eu posso ser de outra religião? Porque lá tinha tudo, incenso, os mantras, né? As oferendas do alimento, da água, etc. Mas é isso, né? Queria fazer uma pergunta só a nível de curiosidade mesmo para o Danilo. Primeiro, eu amei sua apresentação, eu acho que é um tipo de trabalho carregado com um certo tipo de afeto, né? Tanto pelo país como pelas coisas que aconteceram. Mas queria fazer uma pergunta primeiramente a nível de curiosidade. Você chegou a estudar a língua? O sânscrito? Não, é o Danilo. Ah, o Danilo, desculpa. Daniel. Não tem problema. É Daniel, né? Você chegou a aprender a língua e conta mais essa experiência, eu acho que... Eu me foquei, isso aqui não está funcionando, né? Eu não me foquei no sânscrito, na verdade. Eu me foquei no tibetano. No tibetano? No tibetano, sim. O tibetano eu estudei por um ano, mas o tibetano clássico, não o tibetano coloquial. Eu não estudei para conversar em tibetano, mas para fazer essa análise hermenêutica mesmo. Então, a questão do texto, por exemplo, do Ronson, em um ano de tibetano, eu consegui traduzir pequenos textos, né? Então, por exemplo, a versão concisa do Sutra do Coração, primeiros capítulos de algumas obras do Gampopa, só que eu sempre, em um ano, obviamente, eu traduzo com auxílios, né? Eu faço traduções comparadas, eu pego outros textos, outras traduções, enfim. E esse do Ronson, eu fiz isso. Então, eu peguei uma tradução em inglês, né? que está precisada pela Snowline, e eu fui até onde eu conseguia traduzir o texto dele, né? Porque ele também usa um tibetano clássico, mas um tibetano com bastante exceções, assim. Eu tinha coisas que, sinceramente, nem meu professor de tibetano ele tinha conhecimento, então eu fui comparando com uma tradução da Heidi Coker, que ela é a professora também do instituto que eu estudei.
Então, basicamente isso, assim, eu fiz esses 2 semestres de tibetano lá, dentro do Raging Buddhist, e usei isso para fazer essas traduções e também para comparar alguns termos, por isso que eu chego no final dizendo sobre essa questão de imagem, de aparências e de forma, como um trabalho que deve surgir depois, assim, para tentar comparar isso em questão de imagem mesmo. Não sei se é isso. Sim. Sim. Ô, Júlio, eu queria fazer uma pergunta para você, Júlio. Tá? Não, eu achei assim, interessante, né, seu trabalho, né, como eu já falei com você, sobre budismo. Né? Então, você falou que é um início, né, de uma pesquisa que você está fazendo, né? Mas você levantou pontos muito interessantes na sua apresentação, né? Então, em primeiro lugar, essa questão, vamos dizer assim, né, do fechamento do Japão para o cristianismo, né? Então, nesse período que ocorreu no Japão, desde a chegada de Francisco Xavier, ocorre um período de 100 anos de cristianismo no Japão. Realmente, depois o Toyotomi Hideyoshi, né, ele faz um edito e proíbe o cristianismo no Japão. Mas assim, a proibição do cristianismo, o que os governos do Japão levaram como causa principal era que o cristianismo era uma religião de colonizadores, né? E, portanto, né, se o cristianismo permanecesse no Japão, fatalmente o Japão iria ser colonizado pelos cristãos, tá? Então esse foi o motivo principal então da proibição do cristianismo no Japão, né? E a liberdade então dos calvinistas holandeses, né? Porque os calvinistas, né, eles tinham como preocupação principal o comércio, né? E não, vamos dizer assim, colonizar o território, né, onde eles se instalariam, né? E desse período, que é o período Edo, né, e que com a chegada então do navio, né, o norte-americano, né, que força então em 1853, 54, o Japão abrir os portos, né, e realmente tanto na chegada da primeira missão jesuítica como nessa abertura dos portos em Yokohama, os líderes e governantes japoneses, principalmente o shogunato, eles vão totalmente contra o cristianismo. Justamente, né, veja, essa preocupação do Japão ser colonizado, né? Bom, aí o que ocorre? Né? Ocorre esse movimento no Japão, né? Um desses é esse líder que você estudou, o Ouchi, né? Que ele vem dessa vertente do Sotoshu, né? Mas você que estudou bem essa questão, né? Você estudou também o Nichiren, né? Então, essas 3 seitas, né, que ocorrem então no século XIII no Japão, uma que é o Nichiren, a outra que é o Sotoshu e a outra que é do Shinran, né? Especificamente a do Dogen, né, e o Shobogenzo, né? É o Zen, né? E esse Zen, propriamente, o Dogen traz da China, né? Da missão que ele vai para a China. E ele traz então esse budismo chinês lá para Fukui, né? E depois para Eihiji em Yokohama, que é esses 2 monastérios, né? Onde ele vai desenvolver essas escolas Soto Zen, né? Então o Ouchi, ele faz uma nova releitura, né? Ele pega então trechos, né? Compila alguns pequenos trechos do Shobogenzo, né? E faz uma releitura assim, mais por uma nova época que está se abrindo, né, no Japão, que é uma época onde o que vai permanecer mais e o valor principal é o comércio, justamente porque o Japão tá abrindo os portos, né? Mas por incrível que pareça, depois do Meiji, né, e justamente no Imperador Showa, que vai criar essa política então do nacionalismo japonês, essa separação então entre o que era o shintoísmo, o caminho dos deuses, a religião do Japão, e o que era o budismo, a religião comercial do Japão, né? Mas por incrível que pareça, os nacionalistas do Imperador Showa, então do Hirohito, né? Eles vão fazer toda uma propaganda de guerra, tá? Através dessa escola de Kyoto, né? Filosofia de Kyoto, que é a primeira escola de filosofia no Japão, onde eles vão buscar inspiração
nacional-socialismo do Heidegger, lá em Heidelberg, né? Mas o que acontece é que o Japão no final vai perder a guerra, né? Porque vai haver a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Bom, o Japão perde a guerra, né? Poxa vida, então esse nacionalismo para que serviu então, né? De que todo mundo ia ser japoneses nesse período do Imperador Showa, né? O que ocorre é o seguinte, é que a facção que vai fazer o acordo de paz, o acordo de São Francisco, né? Que é essa facção de Kyushu, que é a facção do Shigeru Yoshida, né? Por incrível que pareça, é essa questão, né, que o Marx fala, né? A história nunca se repete, né? Mas quando ela volta com outros monstros, né? De outra forma, né? Então, justamente, é esse pessoal que vão ser capazes, então, de fazer esse acordo de paz, então, de os japoneses não se tornarem japoneses, mas se tornarem norte-americanos, vai ser essa facção que teve o contato com o cristianismo. Né? Desculpa um pouquinho, esqueci seu nome. Halu. Bom, que você está avançando para um período que eu não na minha pesquisa. Não, porque eu achei importante as colocações que você fez, as questões que você colocou, né? Então eu queria mais ou menos perguntar justamente isso, né? Então, essa facção de Kyushu, que é essa de Shigeru Yoshida, era justamente aquela que tinha tomado contato, né, com o cristianismo, né? Tanto que o Shigeru Yoshida, no final, na morte dele, ele vai se tornar católico apostólico cristão, né? Naquela catedral de St. Mary de Tóquio, né? Então, só que assim, né? Esse período aí do cristianismo foi muito importante pro Japão. Não só para a abertura, porque todas as leis comerciais eram baseadas no cristianismo, né? Tanto que o Meiji vai buscar a missão, né, do direito comercial dos magistrados franceses, né, para compilar, né, a legislação de direito comercial do Japão, para o Japão pôr navio no mares, né? E justamente isso, né, é que o cristianismo, né, vai ser importante, mas vai ser importante para o Japão, não para o Japão ser nem shintoísta nem budista, mas para o Japão ser norte-americano, né? Então, eu não sei se nessa compilação que você fez, desses trechos que você do Uchi, né, é uma compilação, sim, do Trouble Denzel, né, mas assim, a partir da ciência, né, não para a parte mentira, né, de ser uma coisa mais prática, algo mais comercial, né, e algo assim mais de uma escola, então, de ciência do que propriamente de budismo, né, e daí mais próxima, vamos dizer assim, daquela que você estudou inicialmente, né, do Nichiren, né, e a Soka Gakkai, do que propriamente a religião budista Zen, propriamente do Dogen, né? Bom, isso seria a pergunta para você, né? Então, eu vou fazer uma pequena pergunta também, aproveitando, né, pro Daniel, né, Daniel? Você que, né, falou sobre o budismo tibetano, né? E o Tibete tem uma certa especificidade, né? É o local onde nascem todas as águas, né, que escoam, que vai lá, né, para a China, né, que é o local mais alto, né, Himalaia, né? E também é um país um país budista, mas cuja língua é indo-europeia, né, assim, originalmente, né, não é como, não, tá, então isso eu queria perguntar para você, né, porque o budismo, né, esse que chegou pelo Bodhidharma, né, no século, lá na China, né, era mais, vamos dizer assim, esse budismo indiano, né, que chega na China e que vai criar então essa facção, né? Essa facção Zen, né? Então, Bodhidharma, ele é uma desses da linhagem de Gautama Siddhartha, né? Não sei em que linhagem, né? Mas Bodhidharma não tem nenhuma relação aqui com... Sim, exatamente isso. Então, por isso... Focar na pergunta, porque senão a gente já está na hora do almoço. Tá bom, então é essa questão da linguagem, né? E que vai ser o budismo chinês que vai chegar no Dogen, né? Agora, o tibetano, isso que é a minha pergunta, ele mais assim, vai mais assim, ele se adequa melhor com o inglês, né, do que propriamente com os ideogramas chineses, né? Então eu queria perguntar para você, por que o budismo tibetano, né, se desenvolveu muito mais assim na sua expansão, né, na Inglaterra e outros países de língua inglesa do que propriamente de línguas mais tradicionais orientais como os ideogramas chineses, né?
Desculpa, vocês podem responder em no máximo 5 minutos, cada um, por favor. Eu acho que existe uma confusão na formulação da pergunta, na verdade. É complicado falar. Primeiro, essa questão linguística, na verdade, não está correto, né? O tibetano, ele tem origem, na verdade, a família linguística dele é do Sudeste Asiático, né? E o que ele pega do sânscrito é a sua forma escrita, né? O tibetano, ele vai se formular assim depois que o Império Yarlung se torna uma das grandes potências da Ásia, e o imperador, né, principalmente Son Tse-Tempo, ele manda emissários para a Índia para desenvolver o sistema de escrita. Então não tem nenhuma relação linguística a popularização do tibetano no Ocidente, mesmo nos países de fala inglesa ou qualquer outra língua ocidental. E aí existe uma confusão. Na verdade, a popularização do tibetano ela só segue uma popularização de outras formas de budismo também. Não dá para afirmar que a popularização atual do budismo tibetano é maior ou menor do que a popularização do Zen, que veio depois da cultura beat americana, contra a cultura, que é impossível de medir essa popularização, essa adaptação. É um fenômeno social que está acontecendo agora, porque no final das contas o budismo tibetano tem um grande garoto propaganda, muito mais forte do que o Japão jamais teve, por exemplo, né, que é o Dalai Lama, e ele centraliza todas as atenções como líder mundial supra-religioso, e aí gera uma bhakti com relação a ele, que faz com que o Ocidente se ligue muito ao budismo tibetano agora. Mas eu não creio que isso seja, como tudo, uma tendência que vá se manter indefinidamente. Pode ser que outras formas de budismo se tornem moda, como o tibetano é hoje. Não sei se é nesse sentido a tua pergunta, mas eu vejo que tem uma coisa do colonialismo muito forte. Tu falou em toda essa digressão antes ali sobre a questão do colonialismo, tanto do cristianismo quanto a questão da americanização do Japão, etc. Eu ouvi na Índia, por exemplo, indianos falando que o mindset tibetano é mais próximo do ocidental, por isso o budismo tibetano é tão bem aceito, e por isso que os tibetanos eles se ocidentalizam mais fácil do que os indianos. Mas eu também não acredito nisso. Se eu vou fazer uma correção na sua que você falou, quando a gente fala de religião dos colonizadores no século XVII, na verdade a gente está usando um termo que não é exatamente o termo que era usado na época. Óbvio, a gente chama de religião porque a gente não tem outra palavra para usar, mas na época do século XVII, quando os cristãos foram expulsos do Japão, não existia. O próprio conceito de religião estava sendo repensado na Europa. E no Japão não existia o termo Shukyo, e os cristãos não eram vistos como religião estrangeira. Era um sistema, um começo, quando chegaram, foi visto até como uma interpretação budista, na verdade. Os monges budistas da escola Shingon acreditavam que esses missionários vindos da Índia, na verdade, eram budistas do budismo original, e depois eles acabaram percebendo que não, que era uma heresia do budismo. Mas se a gente trata de heresia, a gente fala do próprio sistema, do budismo. Então o cristão não é religião do colonizador. Então, é questão da utilização do termo. E quando a gente fala de seitas do período de Kamakura, do século XIII, seita é uma palavra que possui um valor muito pejorativo na língua portuguesa. Em inglês a gente utiliza sect, mas quando a gente traduz para o português, utilizar seita não é o melhor termo para se tratar. A gente pode falar de escolas, que não eram só 3, tinha o Nichiren, tinha a Sotoshu, e tinha pelo menos 2 ou 3 da Terra Pura, que era a do Shinran, tinha a do Ipen, enfim, tinham outras, não eram só 3 escolas, mas não seita exatamente. É isso. Bem, por uma questão de tempo, a gente pode receber só mais uma pergunta. Alguém quer fazer? Bem. É mais uma curiosidade, a sua dissertação está publicada, ela está disponível online?
está no site da universidade, né, na biblioteca virtual, e eu disponibilizei também na academia, na última versão. E se vocês quiserem, depois que a gente tiver interesse, posso mandar o link. Eu tô revisando ela para ver se eu, de repente, faço uma aplicação, alguma coisa fora dessa linguagem. Eu fiquei curiosa porque eu gosto de pensar que a imagem é sempre mais e menos que ela mesma. E aí, a imagem, ela muitas vezes dá a ver o que não está nela, né? Ela dá a ver o invisível. Isso, exato. E ela comunica algo que excede a razão, que excede a compreensão intelectual. Então eu fiquei curiosa quando você em algum momento passou, que você trata da representação da ausência, né? Isso está lá. Isso, esse é um dos pontos chaves da dissertação, que é esse processo de como que as primeiras comunidades budistas representavam a presença ausente de Buda, né? E aí entra essa questão que eu pego num autor chamado Kinnard, que ele tem um livro chamado Imaginando Sabedoria, Imaging, na verdade, mas no sentido de criando imagens da sabedoria. E ele fala dessa representação da ausência, né, como uma meta prática para leigos de uma forma e para monges enfim, e doutos de outra forma, né? Essa dialética entre vazio e forma já está dentro do próprio cânone budista, mas ela vai se replicando de maneiras diferentes ali no texto. Mas eu passo para ti depois. Agora, Júlio, só não entendi. Desculpa, nosso tempo já se esgotou. Se você quiser começar por aí no fim, acho que não tem problema, né? Eu queria agradecer a paciência de vocês. Aliás, antes de tudo, agradecer aos expositores, né? Foi muito interessante. Muito obrigado. Agradecer aos ouvintes pela paciência. Acho que vocês gostaram também, então nem tanto assim pela paciência. Bom almoço. E as duas a gente tem uma mesa redonda de filosofia com o professor Roberto Martins e com o professor Dilip, que é o orientando da Cristina. Estão convidados, obviamente. Até lá.